Pois é, então deu certo. Quem diria que a imigrante cheia de sonhos e cheia de medo, hoje é empresária, mãe realizada e criadora de um método de extensão capilar reconhecido no mercado europeu, olha só. Mas calma, viu? O que você viu aqui, o que você ouviu esses dias é só 1% do 1%. As pessoas veem o brilho, mas por trás do brilho não tem noção da luta, das lágrimas e das noites sem dormir. Teve uma época na minha vida que comer um McDonald's fazia falta. Eu ia ao shopping com as amigas e via elas fazendo compra e eu só ajudava a carregar a sacola. Quando chamava para comer, eu falava assim, olha, não tô com fome, não vou jantar, meu filho tá esperando em casa para jantar, mas porque eu não podia comer. Meu Deus do céu, quantas vezes eu queria comer um McDonald's, não podia, tá? E hoje eu já escolho onde eu vou, o restaurante que eu quero comer, apesar de não abrir mão da minha galinha caipira, o meu piquezinho, mas brincadeira à parte. O que me manteve de pé esse tempo todo, até chegar aqui, o que me mantém de pé hoje é o propósito. A fé, mesmo pequena, mesmo cansada, mas viva, todos os dias no meu coração. A minha fé em Deus. E eu vejo hoje o quanto Deus fez. A menina, a mulher que lá atrás queria proporcionar dias melhores para os filhos, para a família, pode fazer isso. Hoje eu vejo o meu filho caçula, o Bruno, que hoje é formado. O Pedro, que trabalha comigo, é diretor de produções no meu espaço, e ver o André Luiz, o meu primogênito, que é empresário lá no Brasil e construiu uma família linda. Poder viajar com eles e proporcionar o que um dia eu só via nas revistas e em outras famílias é algo que vai além. A vida que me negava lá atrás, hoje me permite escolher. Hoje eu posso escolher aquilo que eu quero fazer. E no decorrer disso tudo, teve cenas assim da minha vida muito engraçada. Eu tinha um carro, um Polo. Um Polo com a porta batida, um valor de 900 euros. E quando eu fui comprar esse Polo, eu não tinha condição para comprar esse Polo de 900 euros. Eu liguei para 3 pessoas para pedir 300. Eu fui muito corajosa, emprestado para me comprar o carro naquela época. E depois que eu pedi esses 300 emprestados para cada um, eu falei, gente, mas vai dar na mesma, 900 daqui 30 dias, como é que eu vou pagar? Aí eu pedi e consegui pagar. E as pessoas riam do meu carro, porque ele tinha a porta do motorista afundada assim para dentro. E todo mundo perguntava, nossa, mas você anda nesse carro? Eu sim, ando nesse carro, ainda levantava o nariz. Porque era meu orgulho, sabe? Ter aquele carrinho que podia me levar para atender clientes, para resolver qualquer coisa, para fazer o que eu quisesse fazer. Então ninguém tirava aquele orgulho ali de mim. Eu lembro um dia que eu fui convidada para ir num aniversário no Tivoli. Me arrumei toda, mas o Pedro para ir nesse aniversário no Tivoli. Quando a gente chegou lá na porta, o segurança olhou, viu aquele carro todo batido, aquela loirona, né? Eu tava com extensão enorme. E ele perguntou para mim, a senhora veio fazer o que aqui? E eu falei, uai, eu vim para uma festa, para um jantar. E aí eu sempre falava para as meninas, eu brincava, porque onde o Porsche anda, meu Polo também vai andar, vai entrar também. E as meninas ficavam rindo, eles diziam, você é engraçada demais. Por que ter vergonha do carro que eu andava? Eu acredito que foi justamente por reconhecer o estado atual que eu tinha naquela época que me fez chegar e conquistar as coisas que eu venho conquistando hoje. E ao longo desse caminho, de toda essa jornada minha, eu fiz muitas escolhas erradas, eu me envolvi em relacionamentos que tentaram me convencer, até que os meus filhos eram um peso para mim, mas algo que eu sempre tive como verdade e que eu nunca fiz foi abrir mão deles, nunca. A menina que sentiu falta da mãe lá atrás, que não teve um pai, virou uma mulher que fez questão de ser presença na vida dos filhos sempre. E eu abri mão de muitas pessoas para ficar comigo mesma, de amigos, de relacionamentos, eu abri mão, porque muitas vezes, quando nós estamos nessa carência, na necessidade, perdida, nessa correria toda, a gente acaba escolhendo errado. E aí, nessa trajetória, uma coisa que eu descobri é que eu me basto, E com toda essa correria, e toda essa luta, e todo esse crescimento, e todo esse desejo de proporcionar para os filhos momentos que eu não tive, e eu sempre trabalhei com esse intuito de viver momentos com eles que lá atrás eu não tive condição.
A gente reuniu toda a família para ir para o Brasil, para casar o meu primogênito, e fomos todos nós aqui, a minha outra nora, né, que já eu tô casando mais um, e aí nós fomos para o Brasil para viver aquele momento. Eu pude proporcionar para eles uma lua de mel em Paris, que antes eu não teria condição. E pode parecer até luxo para quem nunca faltou nada, mas para quem já viveu o não, isso para mim é vitória. Isso para mim não é luxo, isso é conquista. E tudo isso eu conquistei através de quê? Através do método Elisângela Rodrigues, através do meu trabalho. Não é só técnica, esse método é conquista, é transformação, é dignidade, é recomeço, é liberdade. Eu tenho que reconhecer que foi através dele e eu tenho que mencionar sim. Então, hoje, o salão tem uma equipe mais ou menos de 6 a 8 pessoas, famílias que são sustentadas através desse trabalho, através do trabalho que realiza aqui, filhos que estudam, sonhos que são realizados, conquistas que elas têm através do trabalho aqui. E tudo começou com uma simples escolha de não desistir. Quando nós decidimos não desistir, nós vamos beneficiar outras pessoas. E ao longo dessa trajetória minha, eu acabei resistindo durante muito tempo a ideia de ensinar, porque para mim ensinar, treinar é se expor, e eu lá atrás eu estava muito ferida, então eu não queria ensinar ninguém. Com a caminhada, com a jornada, com as pessoas que foram entrando no meu salão, que foi curando os relacionamentos, que foi curando o meu coração, eu entendi que a minha história é a chave e que a minha dor é o acesso, que através de tudo aquilo que eu já tinha vivido, eu podia mudar a vida de outras pessoas. E eu preciso dizer para as pessoas que vão me ver, que vão me ouvir, o que você precisa, você já tem. Porque muitas pessoas, elas não faltam talento, elas não faltam desejo, elas não faltam sonho, elas faltam decisão. Foi o que eu fiz lá atrás, eu decidi. A vida que nós queremos, ela está do outro lado da coragem. Quando eu tive coragem e que eu persisti e que eu perseverei, eu comecei a conquistar aquilo que eu queria. Então eu quero dizer aqui, e se você me ouviu até aqui, é porque isso aqui é para você. Decida hoje por você, pelos seus sonhos. Eu já venci as minhas guerras com fé, com trabalho, com verdade, com perseverança. Agora é a sua vez. O que está travando você, medo, dúvida, comparação, que está matando muita gente, você precisa dar o primeiro passo.